Povo abençoado, estamos de volta com mais um programa Semadeb em Foco. Estamos com um conteúdo imperdível. Se for possível, sente-se e acompanhe tudo que preparamos para você. E eu não poderia esquecer de dizer, seja muito bem-vindo. Você já tem um plano evangelístico para 2022? Não! Se não o tem, eu recomendo a você que faça uma campanha de oração e jejum. E o Espírito Santo lhe dará um plano poderoso. Se você já o tem, eu recomendo que você não deixe passar mais nenhum segundo. Faça-o acontecer hoje mesmo e o Deus dos céus usará você de forma poderosa. Nas palavras de Oswald Smith, abre aspas, ele dizia: a única geração que pode ganhar esta geração é a nossa geração, fecha aspas. Com isto, ele queria dizer que o tempo que você tem para fazer missões é exatamente este tempo. Não deixe o tempo passar, aproveite-o em seu favor. O nosso programa está apenas começando e eu já peço a você para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar. Muita gente precisa ver o conteúdo deste programa, ok? Acompanhe agora uma entrevista com o pastor Raimundo Oliveira, pastor titular da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Brasilândia, e também acompanhe a entrevista que fizemos com o missionário Felipe Gomes, que trabalha no povoado Boa Esperança, fazendo um importante trabalho naquele lugar. Acompanhe, por gentileza. Muito bem, nós estamos com mais uma entrevista para o nosso programa Semadeb em Foco e, aproveitando o momento, queremos entrevistar o nosso pastor Raimundo de Oliveira. Hoje ele está trabalhando ali no campo de Brasilândia, fica cerca de 80 quilômetros aproximadamente aqui de Buriticupu, e ele nos dá a honra de conceder essa entrevista. O pastor Raimundo de Oliveira, ele trabalha no campo Brasilândia e nós queremos ouvir dele. Uma das primeiras falas dele é falar dos desafios que o campo oferece. Muito bem, pastor Milton, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os telespectadores do programa Semadeb em Foco. Sou o pastor Raimundo Oliveira, como já apresentado, e dirijo pela graça de Deus hoje o campo da Brasilândia. Os desafios que nos assistem ali naquele campo hoje é exatamente a questão de ausência de missionário. Nós precisamos de missionários, trabalhadores, para que a gente possa alcançar muito mais ainda naquela localidade. O segundo desafio é a questão financeira para manter esse missionário. No caso, o seu campo hoje, ele é composto por quantos povoados, pastor Raimundo? O campo de Brasilândia é composto por 8 povoados. Desses 8 povoados, 6 deles estão assistidos com congregações, 2 deles não têm congregação ainda, e desses 2, um tem 5 crentes e o outro não existe nenhum crente lá dentro. Então, o senhor ainda tem povoados que não tem crentes. Isso é desafiador para a igreja, não a igreja de Brasilândia, mas a igreja de modo geral, a igreja brasileira. Ainda nós encontramos povoados que ainda não têm uma presença evangélica. E eu queria já deixar aqui a nossa alerta. Às vezes nós cantamos o hino oficial da Assembleia de Deus e aquilo fica na nossa mente como se fosse verdade. A liberdade poética permite, mas como diz o refrão do hino lá, em cada povoado uma igreja não é 100% verdade. Está aqui o pastor Raimundo, que pastoreia o campo de Brasilândia, fica a cerca de 80 quilômetros aqui de Buriticupu, uma região grande, mas que ainda é uma região desenvolvida, que o governo, o município já chegou em muitos povoados, em vários povoados, em todos os povoados, mas infelizmente a igreja não chegou em todos. O senhor pode confirmar isso, né, pastor Raimundo?
Sim, senhor. A igreja ela está dentro da região, mas nós não temos uma igreja ainda implantada no povoado da Ciquelândia e não temos uma igreja implantada no povoado de São Raimundo. Ainda não temos. Para que nós tenhamos hoje esse missionário, a renda per capita do campo não nos oferece suporte suficiente de manter o missionário lá. Por isso, fica aqui o desafio de que, às vezes, nós olhamos e vemos dificuldade longe, mas bem perto de nós também há muitas dificuldades que se precisa ter o apoio das igrejas maiores. Fica aqui meu pedido de oração e a colaboração financeira, caso as igrejas maiores queiram. A Buriticupu nós já temos o apoio, temos um missionário bancado por Buriticupu, a Buriticupu apoia lá. Pastor Raimundo, nós queremos o programa SEMADEB em Foco, tem a alegria de fazer essa entrevista. Eu queria que o senhor fizesse mais uma declaração. O senhor já falou dessa questão do apoio da igreja em Buriticupu, está apoiando o campo ali de Brasilândia. O campo de Brasilândia é um campo novo, recém-desmembrado, mas ainda é muito desafio e se encontra por lá. E o pastor Raimundo era pastor aqui em Buriticupu e há 10 meses aproximadamente mudou para esta área lá para continuar com o trabalho da evangelização daquela área. E ele está aqui expondo, através do nosso programa SEMADEB em Foco, os desafios que ele encontra lá. Eu queria como nós temos uma parceria, eu queria apresentar aqui o missionário Felipe, que é o missionário que trabalha com o pastor Raimundo, e é um dos missionários que a SEMADEB, a nossa Secretaria de Missões aqui, ajuda financeiramente, dá um apoio. E nós queremos só uma palavra do pastor Raimundo para os nossos mantendedores. O nosso presidente, pastor Elidônio Claro, e os nossos mantendedores. Eu quero agradecer a SEMADEB pelo apoio, agradecer ao pastor Elidônio Carvalho, que é um paizão para nós, pelo seu apoio, pela sua oração. E também dizer que no interior a dificuldade maior, já vista em uma entrevista anterior aqui com o nobre pastor Joilton Xavier, é que dentro do interior não se tem obreiros que estejam disponíveis a querer assumir o trabalho missionário. Jovens que começam a despontar, a tendência é sair para a cidade. Então, precisa-se de alguém vocacionado. E se você tem uma vocação missionária, não deixe isso morrer em você. As almas estão esperando por você. Quero também deixar aqui uma palavra a todos os mantendedores. Você não pode ir, porque você tem outras responsabilidades, mas você pode continuar ofertando e cooperando na obra missionária, porque a tua oferta está fazendo com que o missionário chegue em almas que você talvez nunca vai conhecer, mas vai chegar no céu e vai poder ter o privilégio de saber, talvez aquela alma não foi ganha, ela foi ganha através da sua oferta por manter o missionário. E você nem sabe disso, mas milhões de almas estão indo para o céu porque você está abrindo o seu bolso e contribuindo no reino de Deus. Continue, porque Deus vai te recompensar. Obrigado, pastor Raimundo. Eu quero agora direcionar a palavra ao missionário que trabalha com o nosso pastor aqui já entrevistado. O senhor missionário Felipe, a família toda é o Felipe, que está aqui conosco, missionário Felipe Gomes, Beatriz Cotrim, e a Ana Clara e o Álvaro. Estão ali no povoado Boa Esperança. O pastor Raimundo, ele dividiu o campo de Brasilândia em regiões e o senhor está numa região evangelizando ali o povoado Boa Esperança e adjacência, certo? Pois bem, Pai do Senhor, ao povo que nos assiste, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Pois bem, como o pastor Hermilton disse, nós estamos ali no campo Brasilândia, assistindo o pastor Raimundo. Pastor Raimundo, conhecemos ele na área 10, que ainda trabalhava aqui em Buriticupu, e aí surgiu a oportunidade do pastor ir para um campo. O pastor viu que a gente estava desenvolvendo um bom trabalho junto dele, na área 10, e nos fez o convite para ir com ele no campo. Peguei essa informação, levei a minha esposa, conversamos, sentamos e chegamos a um acordo de ir. Chegando lá, o pastor já tinha um povoado separado para nós, Boa Esperança, para irmos tomar de conta lá, e junto dele o povoado Ciquelândia, que ainda não tem igreja implantada, até por questão de o povo ter ainda uma idolatria
às vezes, muito forte, que a mente deles se fecham para ouvir o evangelho mesmo como ele tem que ser pregado, né? Que é o evangelho de mudança de vida. E nesse sentido, estamos ali nesse desafio. Lá tem uma igreja católica, só que não está tão ativa. Mas quando chegamos para pregar o evangelho, sempre o povo diz: não, mas eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci, ele está comigo no meu coração desde quando eu era pequeno. Mas na verdade a gente sabe que não está, e que eles precisam de uma mudança de vida. Então nós estamos lá sendo dirigente na Vila Boa Esperança e auxiliando o povoado de Siquelândia também, fazendo cultos e sempre que possível, evangelizando a pessoa de casa em casa, né? Os moradores daquele lugar. E a gente vê que aos poucos o povo está se abrindo ao evangelho, está aceitando a palavra de Deus, e que em um momento ou outro eles vão ceder e vão entregar a vida a Jesus para fazermos a obra naquele lugar. E no povoado Boa Esperança, lá nós temos uma congregação, quando nós chegamos no dia 2 de março. Então, nós chegamos lá e nós tivemos uma noção de acompanhar os irmãos assistindo aos cultos, nas escolas bíblicas dominicais, cultos de ensino. A gente veio uma melhora, e aí a gente fez a primeira festa na congregação sobre a nossa dirigência, no dia 28 de agosto, e Deus salvou ali 17 vidas, e nós estamos lá nesse lugar, hoje já com 54 crentes, chegamos com 34, hoje estamos com 34 crentes, para a honra e glória de Deus. Não, o senhor trocou os números. Tinha quantos? 34 crentes, irmãos, 34, e hoje estamos com 54. Muito bem. O senhor já fez uma síntese de tudo que ocorreu ali. Sim. A outra pergunta que eu queria ver com o senhor, e que o senhor passasse muito claro para os nossos contribuintes e telespectadores e aqueles que estão nos assistindo, os desafios do campo missionário. O senhor fala um pouco dos desafios do campo missionário. Bem, pastor, eu, por ser o primeiro campo que estou trabalhando como um missionário e também dirigindo uma congregação, o meu principal desafio, primeiro, foi deixar a nossa vida particular. Que muitos que vão ver esse vídeo me conhecem, sabem que eu plantava tomate. Eu era um agricultor, e na época que o pastor Armundo me chamou, eu estava ali aproximadamente com 4.000 pés de tomate plantado numa área próxima à quarta vicinal, onde eu morava. E lá o tomate já estava quase para a colheita, né? Aí o pastor chamou, eu até, pastor, deixa eu ir depois da horta acabar. Eu digo: não, moço, o negócio tem que ser agora. Eu senti de fato que aquele era o momento que eu deveria ir, e que me sentiu chamar de Deus na minha vida. E a minha esposa, do fato dela querer ir também, nós acreditamos que aquele era o momento, né? Então, o primeiro desafio foi de abandonar a nossa vida particular, que nós tínhamos acabado de comprar uma casa, estava com 1 ano e meio mais ou menos, que era uma casa nossa própria, recém-casados, né? Então, nós deixamos tudo lá, saímos do nosso conforto, do nosso lar, para ir fazer a obra de Deus. Então, esse foi o principal desafio, de não pensar numa perda, mas sim em um ganho, porque eu creio que todos que irão fazer a obra de Deus, pastor Hermilton, eles não perdem nada, mas ganham, né? Então, chegando naquele lugar, a gente é abraçado pelos irmãos, né? Um povo acolhedor, um povo que tem a vontade de ajudar, que precisava de uma pessoa que mostrasse um norte para eles. Então nós estamos lá nessa responsabilidade. E a outra é o desafio do chamado missionário em si também, é lidar justamente com a nossa família, né? Hoje minha família tem 4 pessoas, que é minha esposa e meus 2 filhos, e a gente tem que, além de lidar com os problemas da igreja, também da nossa família, para tudo andar corretamente, para que a obra de Deus seja desenvolvida o melhor. Muito bem. O missionário Felipe, ele falou aqui do desafio de deixar a sua vida particular. Mas isso, como disse o apóstolo Paulo, se torna engano. Às vezes, no olhar simplesmente materialista, o missionário deixa a sua vida, ele estava recém-casado, começando a construção, a estrutura da sua família financeiramente, ele deixa tudo e vai para o campo missionário. E isso, de fato, se torna um grande desafio. É desafiador, mas Deus a abençoa de maneira especial. Missionário, eu passei 10 anos no sertão do Maranhão como missionário. E isso aí, o que o senhor fala hoje, a gente sente, eu senti na pele. E
para suprir toda a nossa expectativa, às vezes Deus é preciso intervir até com milagre. O Senhor pode, nesses 10 meses que ele está no campo missionário, o Senhor já pode notificar, testemunhar de algum milagre que ajudou a incentivar a sua fé e a coragem da sua família para se manter no campo fazendo a obra de Deus? Sim, senhor pastor, eu posso relatar aqui 2 episódios. O primeiro foi um que para muita gente parece ser simples, que foi nós temos um programa da congregação de visitas à noite, né? Aí tinha uma irmã do círculo de oração que o marido dela era sã de saúde, bonzinho, e ele não queria às vezes saber de igreja, né? Aí foi acometido de enfermidade e perdeu a audição. E um pouco do seu entendimento ficou embaçado, não entendia as coisas claramente e nem escutava de maneira nenhuma. E estava voltando a conhecer algumas letras. E aí, neste dia, ela pediu para que nós fôssemos na casa dele, visitar ele. Chegando lá, eu vi que era muito difícil ele entender alguma coisa, ele escutando. E aí, naquele momento, eu acredito que eu fui usado pelo Espírito Santo, junto com 3 obreiros que estavam mais eu, de pegarmos um pincel e começar a escrever alguns nomes nesse papel, que era perguntando se ele queria aceitar Jesus. Mais ou menos depois de uma meia hora, ele compreendeu e disse que queria ser crente. Eu falei, aí então você tem que dar a parte do Senhor, de um modo no papel, e quase que fazendo linguagem de sinais, né? Então, ele entendeu que nós estávamos ali na casa dele pregando o Evangelho, né, dando oportunidade de salvação à vida dele, e que nós fomos presenteados com ele, dizendo sim para Jesus. Então, aquele momento de evangelizar uma pessoa praticamente surda, sem saber as linguagens que um surdo entende, só que ele não era surdo, estava ali num momento de doença mesmo, né? Então, nem ele entendia, se a gente fizesse, nem nós sabíamos fazer, mas com a noção que ele tinha das letras, ele conseguiu compreender que nós estávamos pregando o Evangelho, e ele aceitando Jesus, eu senti que ele foi um milagre de Deus na vida dele. E o outro que eu registrei foi justamente a nossa festa. Nós já tínhamos gastado o dinheiro que nós tínhamos arrecadado para fazer a festa, e não tinha sobrado 1 centavo para fazer a cantina, para ajudar na despesa da festa, né? E aí, de manhã cedo, eu pensando com minha esposa como é que nós iria fazer para não sair só com uma despesa, e aí chegou 2 senhoras, por sinal católicas, que foram lá em casa. Irmão, eu quero saber o que é que nós pode fazer para ajudar nessa festa. Que elas sempre ajudam, né? Que inclusive é a dona Neura, agora não me recordo o nome da outra, que sempre nos ajuda lá. E aí elas disseram que se nós quiséssemos, elas arcariam com toda a cantina e daria só o dinheiro para nós. Então, aquilo ali, mais uma vez, foi uma intervenção de Deus, alegrando a vida da gente para continuar no lugar. De fato, os 2 testemunhos são interessantes. O momento de enfermidade do Senhor, mas com um problema de surdez e de entendimento das coisas, ele entendeu e disse sim para Jesus, e a intervenção do pessoal da Igreja Católica para ajudar, sabendo do contexto que é nesses povoados, eles às vezes são de mente fechada para essas coisas, é uma prova que Deus está com o Senhor e vai lhe abençoar muito ali naquele povoado, e muitas vidas vão aceitar Cristo como Salvador. Missionário Felipe, nosso muito obrigado. E pastor Raimundo, nosso muito obrigado. O nosso telespectador, que o Senhor continue lhe abençoando, os nossos mantenedores nos continuam abençoando esse trabalho ali no campo de Brasilândia. A Semadeb, no seu total, hoje nós já estamos com 16 famílias, apoiando financeiramente 16 famílias no Brasil e até no Peru. Muitos projetos ainda pela frente, e nós convidamos você a orar por nós, para que o projeto da Semadep vá adiante, siga em frente e muitas vidas sejam alcançadas por intermédio do Evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agora, como prometido, acompanhe o quadro biográfico, não é? A biografia missionária do missionário João Jonas, o incrível homem de Deus que atuou no estado do Maranhão de forma poderosa. Esperamos que você goste deste quadro.
Com muita alegria que eu quero desejar a você boas-vindas no quadro Biografia Missionária. Eu quero compartilhar com você a biografia de um importantíssimo missionário que atuou no estado do Maranhão. E ele é pioneiro do movimento pentecostal no nosso estado. O nome dele é João Jonas. João Jonas, ele é cidadão natural da Hungria e ele nasceu no ano 1886. E em seu país, ele era de uma família próspera, ele chegou a casar-se, constituiu família, era fazendeiro, era comerciante e por ocasião da Primeira Guerra Mundial, ele serviu ao seu país nesta guerra. No entanto, ele teve alguns problemas e um deles foi na família. E dos problemas resultantes dele com a esposa, ele optou pelo divórcio e repartiu os bens. Na ocasião, a esposa estava grávida, ele esperou que a esposa descansasse e então deu uma das fazendas para sua esposa e filhos, e os outros bens ele vendeu para empreender uma viagem, pois ele também estava desertando do exército a qual ele servia. A experiência foi traumática para ele e ele optou por fugir. No ano de 1924, ele sai da Hungria para nunca mais voltar. Só que ele só chega em solo brasileiro no ano de 1932. João Jonas, quando chega ao Brasil, ele vem trazendo a fé ortodoxa grega. Mas em Santa Isabel do Pará, ele tem contato com a Assembleia de Deus, que na época era pastoreada pelo então pastor Julião Silva. E nesse contato ele se converte a Cristo, se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. E daquele estado ele migra para o estado do Amazonas e na capital, em Manaus, ele fica aos cuidados do pastor José Bezerra Cavalcante, onde ele é discipulado, e logo após ele vai para o interior do estado, onde ele fica aos cuidados do pastor José Floriano Cordeiro. Este pastor o batizou nas águas. E passados dias no estado do Amazonas, o João Jonas é batizado com o Espírito Santo, é revestido de poder e ele se torna vocacionado para pregar a mensagem pentecostal. E o pastor José Bezerra Cavalcante lhe concede esta autorização para que ele saia pregando a mensagem pentecostal. E é então, a partir disto, que ele sai de canoa, remando desde o estado do Amazonas até o estado do Pará, para trazer uma mensagem pentecostal e para ganhar centenas de milhares de vidas para Jesus Cristo. E a partir do estado do Pará é que ele vem para o estado do Maranhão, e ele sai desde a cidade de Belém até a cidade de São Luís, caminhando a pé, numa época muito difícil, em que somente quem tinha um sincero amor pela obra de Deus fazia tamanho sacrifício. A chegada de João Jonas ao estado do Maranhão se deu no ano 1933. E quando ele chega na capital, São Luís, ele é recebido pelo então pastor Luiz Higino, e quando ele é recebido com a carta de recomendação do pastor José Bezerra Cavalcante, quando o missionário, então obreiro, irmão João Jonas, é recebido, fica definido que ele iria trabalhar no interior do estado do Maranhão, sob a responsabilidade do então pastor Januário Noberto Soares. E ele é destacado para trabalhar no povoado Pedro II, hoje a atual cidade Dom Pedro do Maranhão.
E é neste ponto do estado do Maranhão que começa o ardente e grandioso trabalho do então apóstolo dos sertões, João Jonas, com uma mensagem poderosa e um efeito maravilhoso na vida das pessoas que o ouviram. Com o destacamento do então irmão missionário João Jonas ao povoado, à vila de Pedro II, foram na companhia do irmão João Jonas, o pastor Luiz e Gino Souza e o pastor Januário Noberto, para empossá-lo naquele trabalho daquela região. Lá então já havia alguns irmãos que professavam a fé no Senhor Jesus Cristo, e uma irmã orou a Deus, pedindo a Deus que enviasse um obreiro para estar com eles, para cuidar das ovelhas que estavam sendo assediadas espiritualmente por pessoas de fé diferente. E 15 dias depois que essa irmã faz esta oração a Deus, Deus responde enviando o irmão João Jonas para aquele trabalho. É feito então naqueles dias o primeiro culto no povoado Lagoa Nova, no município de Pedreiras na época, e nesse culto algumas pessoas vêm a Jesus Cristo, e entre essas pessoas vem um jovem chamado Alcebiades Pereira de Vasconcelos. E João Jonas, ao orar por essas pessoas, juntamente com os obreiros que foram os pastores auxiliares, como por exemplo Francisco Assis Gomes, Ludigero Bispo e outros mais, ali plantou-se um trabalho poderoso, onde dia após dia vidas vinham a Jesus Cristo recebendo-o como Senhor. E o trabalho somente prosperou abundantemente. Por exemplo, alguns irmãos de outras denominações se converteram ao Senhor Jesus Cristo, recebendo o batismo com o Espírito Santo e formando então, por exemplo, em São Domingos do Maranhão, a Igreja Assembleia de Deus, um profícuo trabalho que Deus abençoou bastante. E não somente lá, mas a igreja em Barra do Corda, a igreja em Codó, a igreja em Colinas e tantas outras da região foram sendo alcançadas dia após dia pelo importantíssimo trabalho do pastor e missionário João Jonas, que na época, na verdade, era apenas o irmão João Jonas, que estava pregando uma mensagem poderosa debaixo da unção de Deus e ganhando centenas de pessoas para Jesus Cristo. Por uma necessidade da obra de Deus, o pastor Januário Noberto teve que ser transferido para a capital, e o interior do estado ficou praticamente sem uma liderança específica para cuidar das igrejas. Com isso, o trabalho pastoral, o trabalho missionário, o trabalho de supervisão das igrejas ficou todo sob a responsabilidade do então missionário João Jonas. E, para se ter uma ideia do tamanho do trabalho, era uma extensão mais ou menos de 600 quilômetros que ficou sendo o campo pastoral daquele homem, e ele tendo que fazer isso às vezes a animal ou então a pé. E 15 igrejas e as suas mais variadas congregações em toda a região que perfazia toda essa distância, e ele tendo que fazê-la com um senso de urgência, entendendo que a obra do Senhor não tinha tempo para esperar, e ele então fazendo como podia, na velocidade que conseguia, mas não deixou o trabalho definhar. Deu a vida, como dizia Paulo, ele se deixou gastar pela obra de Deus, e o trabalho que ele fez no Senhor jamais será em vão, pois os resultados até hoje são duradouros e muito abençoadores em todo o nosso estado do Maranhão. Eu quero lhe fazer um comunicado interessante, pois no dia 14 de janeiro, isto é agora, deste mês, terá início em Faísa um curso de missões conhecido no estado como PROMIF, e é um curso aberto. E quem queira se capacitar na obra missionária, quem queira uma formação missionária básica,
este é o curso que recomendamos para você. Entre em contato conosco por meio de mensagens, deixe nos comentários se você tiver interesse e lhe passamos mais informações sobre como você chegar nesse lugar e como você se inscrever nesta capacitação, ok? Agora, acompanhe a reflexão bíblica que preparamos para você, desta feita com o pastor Mário Saraiva. Espero que Deus fale com você por meio desta reflexão. Eu gostaria de cumprimentar todos os telespectadores do programa Semadeb em Foco com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria de convidá-los para lermos um texto da Palavra de Deus. No Evangelho segundo São João, capítulo de número 3, versículo 16, nós temos aquele que é conhecido como o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse texto, Jesus ele deixa muito claro que o amor de Deus pela humanidade, ele é um amor maravilhoso. A Bíblia, ela chega-nos a dizer que Deus é amor. O amor vem de Deus. Há 4 palavras gregas básicas para amor, que são as palavras filia, storge, eros e agape. O amor de Deus é conhecido como o amor agape, no sentido de que o amor de Deus ele é incondicional. Deus nos ama, não pelo que nós somos, desinteressadamente. Deus nos ama pelo que Ele é. Deus ama de uma maneira toda especial. E Jesus aqui, ele destaca 4 características do amor de Deus. Quando Jesus diz, Deus amou o mundo, Jesus está deixando claro que o amor de Deus ele é universal. É para todas as pessoas. Nós vivemos numa crise na pós-modernidade em que as pessoas não se sentem amadas. E muitas vezes, diante dos desafios, das adversidades, dos problemas, as pessoas chegam a dizer, ninguém olha para mim, ninguém me vê. E muitos dizem, acusando a Deus, Deus não me ama. Deus, ele não gosta de mim, Deus não olha para mim, Deus não me ouve. Só que Deus ama de uma maneira toda especial, de uma maneira maravilhosa, como disse. O amor de Deus, ele é universal. Não existe ninguém que não seja alvo do amor de Deus. A segunda característica do amor de Deus, quando Jesus diz de tal maneira, Jesus usa essa expressão para nos mostrar que o amor de Deus ele não pode ser medido. Nós temos várias formas de amor, como já disse. Nós temos o amor storge, que é o amor dentro de uma família. Temos o amor filia, que é a amizade. Temos o amor eros, que é o amor de um homem para com uma mulher, o amor erótico, vamos assim dizer. Mas o amor de Deus, ele não pode ser comparado a nenhuma outra forma de amor. Nós sabemos que há muitas formas de amor, e talvez aquela mais sublime e tida por muitos como a mais sublime é o amor de mãe. Mas mesmo o amor de mãe para com o seu filho não pode ser comparado com o amor de Deus. O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Inclusive, no livro do profeta Isaías, tem um versículo que diz que ainda que a mãe se esqueça do filho que dá de mamar, Deus não se esquecerá de nós. Deus, ele nos ama de maneira imensurável. Não há largura, não há comprimento, não há profundidade nem altura que possa ser medida em relação ao amor de Deus. Não tem como medir. Então, o amor de Deus ele é universal, ele é imensurável. Uma terceira característica do amor de Deus, ela se encontra na expressão do versículo, que deu o seu Filho unigênito. Sim, o amor de Deus é sacrificial. Deus, ele nos ama de uma tal forma que ele enviou o seu Filho Jesus.
E por que Jesus ele foi enviado? Porque Deus nos ama. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se Jesus não tivesse cumprido o seu ministério no mundo, se Jesus não tivesse sido preso, julgado injustamente, condenado injustamente, levado para a cruz do Calvário e lá ser crucificado, se não tivesse ocorrido nada disso, nós estaríamos perdidos. Porque a Bíblia diz que a nossa situação diante de Deus, sem Cristo, é a de pecadores que estamos condenados à vexação, à ruína, ao inferno eterno. Mas o amor de Deus é tão grande, que mesmo não merecendo, que mesmo não sendo dignos, Deus enviou o seu Filho. O amor de Deus é universal. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus, ele é um amor sacrificial. E a quarta característica do amor de Deus se encontra na última parte deste versículo, quando Jesus diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, o amor de Deus é para todos. Deus amou o mundo. O amor de Deus, ele não pode ser medido de tal maneira. O amor de Deus é sacrificial, que deu o seu Filho unigênito. E o amor de Deus, ele é um amor proposicional, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o amor de Deus, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, e o objetivo é a vida eterna. A vida eterna é muito mais do que vida sem extinção. A vida eterna é muito mais do que vida sem fim. A vida eterna é a condição de todo aquele que, alvo do amor de Deus, tem paz com Deus. E embora vivendo ainda nesta terra, tenha a esperança de morar com Ele eternamente. Vida eterna, portanto, é vida com Deus. E é esse o propósito supremo de Deus. O propósito de Deus é a nossa salvação. A salvação é um ato de amor, de um amor que é por todos, que não pode ser medido, que é sacrificial e que é proposicional. A questão é, eu amo a Deus. Não devemos nós termos dúvida acerca do amor de Deus por nós. Mas a questão que cada um devemos analisar em um autoexame, em uma reflexão é: eu amo a Deus? É fácil nós dizermos que amamos a Deus. As pessoas geralmente dizem com muita facilidade que amam a Deus. Mas a questão não é essa, dizer é fácil. Jesus ele deixou claríssima uma característica acerca daqueles que amam a Deus. No Evangelho segundo São João, capítulo 14, Jesus disse: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Deus nos ama de uma maneira universal, imensurável, sacrificial e proposicional. A questão é: eu amo a Deus? Reflita nisso. Analise como está a tua comunhão com Deus, o teu relacionamento com Deus. Deus nos colocou neste mundo para termos com Ele um relacionamento de paz, a fim de que possamos viver com Ele na eternidade. Vida eterna é o bem supremo de Deus para todos os que nele creem. Que Deus, pela sua graça, nos abençoe, traga conforto a cada coração, iluminação a cada entendimento, propósito a cada alma. Amém. Acompanhe agora a belíssima canção apresentada pela cantora Raelita Marques. Tenho certeza que você vai gostar. Por favor, ouça e logo depois eu quero orar por você, orar por sua família, querido irmão e querida irmã, em nome de Jesus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou.
Porém, numa tarde, ao contar a todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Se não for lhe pedir muito, eu quero que você coloque a sua mão em seu coração e ore comigo com fé em Jesus. E Deus tocará em você nesta oração. Meu Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero orar agora por esta família de missionários que estão acompanhando este conteúdo. Quero orar, Senhor, por este mantenedor, por esta mantenedora da Tua obra. Quero também apresentar a Ti, Senhor, esta pessoa que tem um desejo muito grande no coração de fazer algo para o Seu reino. Santo Espírito, vocacione esta pessoa de forma poderosa. Nós abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família no nome de Jesus Cristo. E também desejamos que o Senhor Deus faça-te próspero abundantemente mais, além daquilo que você tem pedido e pensado, e que esta abundância que o Senhor dará na sua vida seja destinada de forma grandiosa, boa parte, para a obra missionária. Que o Senhor Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Até o próximo programa, se Deus permitir.